Sou William Bach e irei apresentar meu projeto de iniciação científica com o tema Estruturação e Organização de Dados de Hidrologia Espacial do Distrito Federal. O Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, por meio de seus projetos de pesquisa de qualidade da água, como o AquaSense, levanta uma série de informações coletadas por meio de sensoramento remoto, análise de dados de campo, geoprocessamento, cartografia e geodésia, para fazer o monitoramento de ambientes aquáticos. Isso gera uma grande quantidade de dados do tipo espacial, com cada pesquisa sendo desenvolvida em sistemas de informações geográficas por diferentes pesquisadores. A partir disso, os dados ficam suscetíveis a perda e esquecimento pelo usuário, faltando de padronização entre as informações e inconsistência, tornando-se um empecilho para futuras pesquisas e análises temporais sobre o tema. De forma a conservar as informações coletadas, esse trabalho propõe a estruturação de um banco de dados objeto relacional para fins espaciais, que as armazene, padronize e disponibilize para consulta. Tal banco de dados geográficos seguirá normas e padrões na modelagem dos dados, em formato de intercâmbio de informações e um modelo conceitual. A modelagem seguirá a especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais, a ET-ETGV, norma estabelecida pela Comissão Nacional de Cartografia, a CONCAR. Assim, visa o tratamento de objetos com dois componentes, atributos geográficos ou de extensão espacial e atributos não espaciais referentes ao dado. Para isso, foi estudada a bibliografia de Casanova e Câmara, analisando-se também o trabalho de Shahini, o qual compartilha similaridades nos objetivos do trabalho, apesar da temática diferente dos dados. Optou-se por utilizar o Object Modeling Technique for Geographic Applications, OMTG, para fazer a abstração dos dados e modelá-los sobre a base do paradigma dos quatro universos, de modo a compreender como eles se organizam dentro de um diagrama de classes. Em seguida, foi estudado o diagrama de classes da ET-ETGV, para o tema hidrografia, disponível em seu anexo A. Do universo de elementos presentes no diagrama foram selecionados aqueles que coubessem dentro do escopo do estudo do Instituto de Geociências. Em seguida, utilizou-se do OMTG Designer, ferramenta web para o desenvolvimento da modelagem conceitual para banco de dados geográficos. A ferramenta se baseia em notação desenvolvida especificamente para a modelagem desse tipo de dado. Por fim, houve a validação do modelo conceitual em ambientes de Sistema de Informações Geográficas, SIG, em software ArcGIS Pro. Para isso, foram utilizados dados do projeto AquaSense dos trabalhos de Olivetti e Rego. A escolha dos dados deu-se por estarem dentro do limite do Distrito Federal, sendo todos eles localizados no Lago Paranoá. Uma vez escolhidos os pontos, foram atribuídas as classes do modelo na tabela de atributos do arquivo shapefile. A abstração das classes ET-ETGV chegou ao seguinte resultado, sendo que foi necessário adicionar a classe de reservatório ponto ao diagrama, que não era contemplado na proposta do modelo. Esse modelo contempla todos os ambientes estudados pelo AquaSense. Se modelar os pontos de amostragem, encontramos que eles contemplam 5 tipos de dados diferentes, com atributos que as descrevem, sendo elas: imagens orbitais, que carregam os arquivos matriciais do projeto, e a seguir as classes convencionais, sendo elas variáveis limnológicas, elementos químicos indiretos, dados óticos, características de campo. A temática do modelo leva o ponto espacial, pontos de amostragem, a ser o elemento central do diagrama. Após a modelagem, foi realizado um teste ao modelo conceitual de banco de dados construído. Utilizou-se do software ArcGIS Pro para adicionar na tabela de atributos dos pontos de amostragem os atributos que compõem as classes convencionais modeladas como pertencentes dentro dos pontos de amostragem. Uma vez que os atributos foram adicionados, valores das variáveis concentração de sólidos em suspensão foram simulados para, assim, ser feita uma consulta a esses dados e testar a operação do modelo. A consulta foi realizada por meio da ferramenta Seleção por Atributos do software. Assim como em trabalhos anteriores desenvolvidos no Instituto de Geociências da UNB, o OMTG fez uma ferramenta funcional na modelagem de dados espaciais de hidrologia. Esse trabalho, diferentemente de outras bibliografias levantadas, não precisou fazer uso de softwares na modelagem dos dados, além do OMTGel. Podemos concluir que o modelo conceitual pode auxiliar além da elaboração dos bancos de dados, podendo ser também um elemento que visa organizar os elementos essenciais da pesquisa, facilitando assim o entendimento dela para os usuários. Houve dificuldade em incluir no banco de dados de reflectância pela sua densidade e volume, assim que em futuros trabalhos pode-se buscar soluções mais sofisticadas para a integração desses dados. Por fim, é importante destacar que, caso haja novos elementos de pesquisa levantados pelo estudo de hidrologia espacial do DF, tais dados deverão passar por modelagem e o diagrama de classes por uma revisão. Obrigado.